claro que não muito grande, acho que são 6 metros quadrados, banheiro sem porta, umas câmeras fiscalizando, e o sujeito vai ao banheiro, e o carcereiro, os militares, os agentes penitenciários, tudo olhando, o sujeito fazendo a força. Quer dizer, o respeito à dignidade do homem. Nas paredes estão nuas, nem aquelas fotografias de borracharia tem nas paredes. Não tem, tudo nu. Não pode ler, quanto mais assistir televisão, não pode ler, a não ser os livros de autoajuda que são dados pelos carcereiros. Não conversa nem com o carcereiro, ele ouve a ordem do carcereiro, mas não vê a pessoa, não comunica. O sujeito leva ali 360 dias, podendo apenas ser, essa prisão podendo ser renovada. É de enlouquecer. E olhe só como se parece com as torturas das ditaduras, inclusive, que houve aqui no Brasil. É acompanhado por um psicólogo. Para quê? Para ele não enlouquecer, não bater, ficar batendo a cabeça na parede para morrer. Está certo isso? Esse é o modo de tratar-se um homem, ainda que praticasse um crime hediondo, e agora querem até para o crime de estupro. Olha só. Dessas prisões ordinárias, dessas prisões em que não se respeita a dignidade do homem, dessas prisões, este homem vai sair um dia, porque não temos prisão perpétua. Sai dali um sanguinário, sai dali um revoltado, sai daí para cometer novos crimes. Aí chega o doutor e diz assim, ajeita a gravata e diz assim, é da índole dele, ainda. É um reincidente, já saiu lá da prisão e ainda pratica o crime. Sofreu como o diabo lá e ainda pratica crime. O bandido da luz vermelha levou não sei quantos anos preso, saiu, cometeu crime. A prova de que as cadeias que nós temos, as penitenciárias que nós temos, o sistema penitenciário que nós temos, não corrige o homem. E que deveria ser feito de uma maneira que corrigisse o homem, ensinasse, desse trabalho, para que ele saísse dali com alguma ideia de como é o trabalho, como é que deve trabalhar, em que deve trabalhar, carpintaria, isso, aquilo, outro. Fora disso, nós não temos nada, nada. Está no PL também. Está aí na PL. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que muda os nomes, eu vou dizer, como se o nome desse essência às coisas. Se eu chamar isso aqui de cadeira, por eu chamar isso de cadeira, não vai deixar de ser uma caneta. Agora, o menor não é preso, é apreendido. Que diabo é apreendido? É ser preso. Não vai para a cadeira, ele é internado. Que diabo é aquilo? Numas também possíveis de menores, querem reduzir. Aí eu acho que até estou de acordo, viu? A idade de 18 anos para 16. É muito, muito debatido isso. Mas o que eu tenho hoje, cada homem de 18 anos, cada menino de 18 anos é um barra de homem retado. E os bandidos maiores estão deles se utilizando para o cometimento de crimes. Né? Menor de 13 anos. E isso nós precisamos mudar. Doutor Rubens disse uma coisa séria. Os fins não justificam os meios. Não justificam. Né? A escuta telefônica. A escuta é uma barbaridade. Só tenho 5 minutos. A escuta telefônica é uma barbaridade. Quando a polícia, assim, nas portarias, chegando ao meu conhecimento, banana nenhuma, aquilo foi uma interceptação telefônica ilegal, sem autorização do juiz.
E ele está chegando ao meu conhecimento. Coisa nenhuma, na maioria dos casos. Querem, e o juiz decreta a escuta telefônica sem uma prova antes, prévia. Como aconteceu num caso, aliás, rumoroso. Não houve nada que possibilitasse a escuta. Houve uma delação, uma denúncia anônima, melhor dizendo. Está lá os nomes, fulano, as casas tais. Infelizmente, a Polícia Federal disse assim, nós não podemos ir lá nas casas, porque estão guarnecidas por militares que fazem a segurança. Esses militares que fazem a segurança para complementar o salário, aí era crime, em supermercado, nisso, aquilo, outro. A polícia disse que não ia lá porque tinha medo deles. Está escrito, eu disse no meu despacho. Não é possível um negócio desse. E aí vem a escuta telefônica. Fica lá um agente, ouvindo aquela história, a mulher dizendo, amor, hoje não vai dar não, viu? As intimidades da pessoa escancaradas. Não quer ir para a rua. Não quer ir para a rua trabalhar, investigar, serviço de inteligência, que é o comodismo da escuta para descobrir os crimes. Está certo isso? Você diz, e você é contra a escuta? Eu não, desde que haja realmente necessidade, como diz a lei 9.276, se não me falha a memória, de 1996. Artigo 2º e 1º. Artigo 2º, inciso 1 e 2, o 3 é diversificado. Não fazem isso. Não querem trabalhar, querem comodismo. E aí, e o juiz, investido de que ele deve, na verdade, ele é responsável pela segurança pública, defere o pedido, apoiado pelo Ministério Público. Não está certo isso. Isso não está certo. E vejam, as leis duras, estou terminando, as leis duras, a lei de crime hediondos, diminuiu a criminalidade? Não, não diminuiu. Hoje, no estado de Minas, estava lá no hotel, esperando, acho que era Luiz Carlos o nome dele, motorista. Estava lá, uma menor de 13 anos, assassinada, esquartejada. Um outro menor, a mesma coisa. E vimos aí cada caso bárbaro, terrível. E alguns bobos me perguntam, e se fosse um filho seu, você não teria a favor de tudo isso? Bem, meu filho, aí eu não sou juiz, diabo. Aí eu sou o pai, aí eu sou o marido, aí eu sou o amigo, mas não sou o juiz. Portanto, penalidade máxima, crime punido com severidade. Vejam a lei seca. Diminuiu o acidente de automóvel porque o sujeito está tungado? Não. Por quê? É questão de ensinamento. Em Brasília, na faixa de pedestre, o motorista para, sem ter nenhum guarda, nenhum policial para. Não, ele para. Por quê? Porque maciçamente a televisão bateu nisso. Que deveria parar, pois para. Aí cheguei em Salvador, minha terra, a faixa branca foi parar, minha mulher disse assim, olha, o carro que vem aí atrás vai bater em você, hein? Por quê? Ninguém sabe, a televisão não ensina, os jornais não ensinam. Portanto, precisamos acabar com tudo isso. Uma pesquisa, eu acho que foi feita pelo INI, sei lá, um negócio desse, deu que o povo já está querendo prisão perpétua. E alguns estão dizendo, uma grande maioria, pena de morte. Vai resolver? Vai resolver nada. Portanto, senhores, o juiz não é responsável pela segurança pública. Olha, o preso, o cidadão que cometeu uma infração penal, aceita, olha só, ele aceita tomar a porrada do policial. Ele aceita.
na sua maioria, porque ele acha que é a atribuição dele, que ele errou, e a atribuição do policial lhe dá porrada. Aceita a acusação do Ministério Público, mas do juiz ele espera imparcialidade, que o trate com justiça. Errei, devo ser punido, mas devo ser punido com penas proporcionais, é o que eu fiz. Muito obrigado a todos. Bom, eu só tenho a parabenizar ao nosso eminente professor Fernando da Costa Tourinho Neto, que também nos brindou aqui hoje com uma notável palestra, e o tempo ficou aqui como inimigo de todos, como inimigo nosso particularmente, que tive a árdua incumbência de fazer o controle dessas palavras tão bem pensadas e tão importantes proferidas pelos nossos dois palestrantes. E em razão desse mesmo cronos, né, esse elemento tão dramático nas sociedades contemporâneas, o tempo, eu vou limitar-me aqui a duas perguntas dirigidas aos palestrantes, dentre várias que foram feitas e que bem traduzem aí a importância do tema e o brilhantismo das falas. A indignação de alguns. Também. Que faz parte do Estado Democrático de Direito. É a democracia. Uma dirigida ao primeiro palestrante, Dr. Rubens Casara, que diz o seguinte: em nome da legalidade e respeito às garantias fundamentais, como vai ficar a proteção da população, refém da atuação exagerada dos infratores reincidentes e contumazes, gerando um retrabalho das polícias e aumentando as estatísticas criminais, impunidade e descrença no judiciário e no governo? É feito por Márcio Ronaldo. Perdão, essa aqui. Bem, Márcio, a gente tem que fazer um acordo. A gente quer viver no Estado Democrático de Direito? Para viver no Estado Democrático de Direito, toda a atuação estatal ela deve estar pautada no princípio da legalidade e no respeito aos direitos fundamentais. O que é democracia? Democracia não me parece que seja de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? Depositar um voto numa urna. Não me parece que seja isso. Democracia é participação popular no exercício do poder, no controle do poder e respeito aos direitos fundamentais. O professor italiano Luigi Ferraioli, ele vai dizer que democracia em sentido material é respeito aos direitos fundamentais. E tem que respeitar, e tem como respeitar. A experiência do Rio, e a fala do nosso conferencista que abriu os trabalhos desse congresso vai nesse sentido, demonstra que é possível, com inteligência, com preparo, atuar politicamente na redução da criminalidade em atenção ao princípio da legalidade e aos direitos fundamentais. No Rio existiram excessos? Claro que existiram. Agora, esses excessos devem ser combatidos. Quando nós falamos em nome da legalidade e respeito às garantias fundamentais, e como fica a proteção da população, a resposta que eu te daria é a seguinte: é justamente para proteger a população que eu defendo, o que está se defendendo, o respeito à legalidade e as garantias fundamentais. No momento em que o Estado, e a fala do professor Tourinho Neto foi nesse sentido também, no momento em que o Estado passa a violar a lei em nome do... Rapidinho, vamos fazer um acordo semântico. O que é crime? O que é crime? Crime, por definição, é aquilo que o legislador diz que é crime. Não existem condutas ontologicamente ruins. O conceito de crime é um conceito normativo. Fumar maconha é crime? Depende
de que lugar nós estivermos falando, de que população, de que época histórica nós estivermos falando. Em determinados países, fumar maconha não é crime. Sexo anal é crime? Em determinados países é crime consensual punido com pena de morte. Então, o que é crime? Crime é aquilo que o legislador diz, em determinado contexto, que é crime. Então, crime é uma conduta contrária à lei penal. Ora, eu, para combater o criminoso, vou violar a lei penal? Eu, para combater o criminoso, vou violar a lei? Vou torturar? Vou, ainda que seja tortura psicológica, vou invadir residências? O que vai me diferenciar do bandido? Eu nem gosto muito dessa expressão bandido, né? É mais ou menos como se o médico chamasse o paciente de leproso, né? O que me diferencia da pessoa que viola a lei penal? É justamente o fato de o Estado respeitar a lei. O Estado foi pensado para ser a reserva de razão. E aí, sempre que o Estado ultrapassa esse limite legal, ele perde a superioridade ética que o distingue do criminoso. E eu posso citar inúmeros exemplos de política de segurança pública que respeitaram os direitos fundamentais e tiveram êxito. As coisas não são simples. Nenhuma solução é simples. A gente não pode pensar também em soluções mágicas, né? Eu não posso naturalizar a morte, que para resgatar um carro que foi furtado, eu mate 3 ou 4 pessoas, né? Ah, mas isso foi em nome da segurança pública. Foi em nome da segurança pública numa concepção autoritária do Estado. Num Estado que não é o Estado democrático de direito, no Estado policial. Quer afastar o princípio da legalidade, quer afastar respeito dos direitos fundamentais, a gente começa a discutir num outro plano, que não é o plano do Estado democrático de direito. A gente pode falar em estado de exceção, e aí tem vários filósofos que teorizam sobre isso. Só para lembrar, um deles era Carl Schmitt, que é um dos sustentáculos teóricos do nazismo, né? Vamos afastar o princípio da presunção de inocência. Um dos que defendiam isso era Manzini, que foi autor do Código Rocco, né? O Código do Alfredo Rocco era ministro da Justiça do Mussolini. Então, se a gente quer discutir no plano do Estado Democrático de Direito, e acho que essa é a proposta do Congresso, a gente tem que discutir em atenção a limites bem definidos. Limites que são limites jurídicos, mas são também limites éticos. O Estado, quando viola a legalidade e desrespeita os direitos fundamentais, equipara-se ao criminoso. E aí perde a legitimação democrática da punição. Só existe legitimação democrática para punir quem viola a lei no momento em que os agentes do Estado não violam a lei. Porque senão está tudo igual, né? Você troca a experiência do Rio, é milícia. Tá? Eu sofri um atentado na Avenida Brasil, promovido por milicianos. Não foi atentado, na verdade foi um aviso. Meu carro foi fechado, saem de dentro do carro várias pessoas armadas, apontam as armas para mim, riem, como quem diz, olha, meu amigo, se a gente quisesse, tu estava morto. E eles voltam para o carro e entram dentro do carro. Quer dizer, recado nítido, eu era juiz em Campo Grande, um dos focos da principal milícia que existia no Rio, a chamada Liga da Justiça, que, curiosamente, escolhia o Batman para ser o seu símbolo. Quem é o Batman? O Batman é um cara que bota uma máscara, que viola a lei para fazer justiça. Não é esse o Batman? Né? O Coringa, do ponto de vista da honestidade, é muito mais ético do que o Batman. Ele faz o que ele pensa, ele faz aquelas barbaridades, e é honesto e admite que faz. O Batman não. Então, lá, realidade do Rio, tinha uma milícia, Liga da Justiça. Foram combater essa milícia sem inteligência, sem informação. O que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro? O milagre das multiplicações das milícias. Tinha a Liga da Justiça, passou a ter o comando Chico Bala, em Campo Grande. Quem era o Chico Bala? Era um ex-miliciano, que era da Liga, que brigou, que foi chamado por agentes do Estado do Rio de Janeiro para ajudar no combate às milícias no Rio de Janeiro. Ele andava lá armado do lado de autoridades policiais legitimamente constituídas. Quando começa a enfraquecer a Liga da Justiça, o que Chico Bala faz? Monta a milícia dele. Então, antigamente, o fulano que praticava lá o transporte alternativo, pagava uma propina para um miliciano, passou agora a pagar 2 propinas. Está dividido Campo Grande no meio. O que é isso? Isso aí é combate à ilegalidade com a ilegalidade. Você entra num espiral de ilegalidades.
Uma espiral de legalidade. Espero ter te respondido, Ronaldo, mas é assim que eu tenho pensado e é assim que eu tenho tentado agir. Porque no momento em que eu desconsiderar a legalidade e direitos fundamentais, pô, meu amigo, vou pedir o boné, vou para casa, vou deixar de ser juiz. Agradeço a participação do Dr. Rubens Casara e do Dr. Márcio Ronaldo. E passo a segunda pergunta dirigida ao conselheiro Torinho Neto, que diz: na reforma do Código Penal não deveriam descriminalizar ações de menor potencial ofensivo e deixar a prisão para os crimes violentos contra a vida e a pessoa, descriminalização transformada em punição administrativa?